Salve, salve time do Musicalizando, comigo aqui hoje no nosso podcast, o nosso incrível Matheus Tavares, mais conhecido como Matheus do Marketing. Matheus apresentava o podcast comigo no início, mas em função da correria, de tanta coisa que ele tem para fazer, ele preferiu não estar mais aqui como host, e hoje ele está como convidado. Como guest. Então, muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado por ter topado bater esse papo. E basicamente, cara, pra quem não sabe, o Matheus está comigo, né? Eu conheci o Matheus através do Felipe, que é um irmão meu de vida, meu sócio na Hub, que é uma gravadora de música eletrônica maior da América Latina, meu sócio em outras coisas, um grande irmão aí de caminhada. Conheci o Matheus através do Felipe e hoje o Matheus é nosso braço direito lá na Hub, no grupo Hub, né, falando de editora, falando de gravadora, falando de artistas que a gente empresaria. E além disso, o Matheus também me ajuda com os conteúdos aqui do Musicalizando, criando as aulas. Ele é um cara que tem uma mecânica didática, né, da didática do conteúdo muito forte e também presta serviço de tráfego, né? Ele tem uma empresa em que ele atua prestando serviço de tráfego, assim como o Vitor, que foi um dos podcasts que mais deu certo aqui. A gente trouxe o Vitor, inclusive tem que trazer o Vitinho de volta, que é um cara especialista em tráfego. Então a gente vai falar hoje um pouco sobre cada um desses temas e sobretudo sobre a mentalidade do Matheus com relação ao mercado atual. Muito bem-vindo. E é isso. Boa tarde, bom dia, boa noite. Isso aí, pra quem tá vendo aí, né? A gente não sabe a hora que a pessoa tá vendo. Mas, de maneira geral, rapaziada, eu queria muito poder falar aqui sobre... num primeiro momento, queria que o Matheus contasse a história dele, porque eu acho que é através dessas histórias que a gente acaba se linkando. Então conta um pouquinho da tua história de vida aí, como é que você começou na música. Claro, pô. Eu acho que a minha história é até uma inspiração pra galera que quer trabalhar nos bastidores da música, porque eu comecei me formando em administração de empresas na PUC, e aí nessa época eu tocava como DJ. E, cara... Quantos anos você tá? Eu tô com 32. Isso foi há quanto tempo atrás? Isso foi quando me formei com 24, 25. E aí eu era DJ, assim, tinha uma carreira modesta no Rio de Janeiro, tocando em boate. Mas aí eu tinha em mente que eu queria trabalhar no mercado tradicional. Então eu fiz estágio na TIM, fiz estágio na Oi, trabalhei em startup, trabalhei numa empresa, uma fábrica da Petrobras. Então... Mas eu não era feliz fazendo isso, tá ligado? Tipo, eu odiava esses trabalhos. Na verdade, você se formou e você começou a buscar e caminhar para trabalhos mais corporativistas, mais formais. Isso. E aí, cara, tive um grande estalo que eu falei, porra, eu gosto tanto de tocar, gosto tanto de música eletrônica. Porque em paralelo você tocava. Em paralelo eu tocava, exatamente. Mas era hobby. Mas eu pensei, cara, eu gosto tanto de tocar, cara, por que eu não uno essas duas coisas, né? Minha expertise em marketing, que eu aprendi na faculdade, em administração, junto com música. E empreendo, faço alguma coisa nesse ramo. E aí eu comecei a buscar isso. Só que no mercado da música, ainda mais naquela época, hoje tá mais formal, mas naquela época era muito informal. Não existia esse negócio de você participar de processo seletivo, trainee, entregar currículo, era muito pouco, era um mercado, ainda mais da música eletrônica, que foi um mercado que eu entrei de fato, né, dentro da música, é um mercado pequeno, um mercado muito, assim, de empreendedor, de galera que, na formalidade mesmo. Na verdade, você até hoje, né, é o teu maior... Com outros mercados, tipo, telecomunicações, sacou? Não, vamos lá, eu acho que vou até fazer aqui um esclarecimento, porque quando o Matheus fala de mercados, assim, até hoje o principal negócio, o principal ativo teu é a música eletrônica, né? Que você é um entendedor, é um entusiasta, é um cara... Claro que você acaba entendendo de todos os mercados, porque você já passou por outros artistas, a gente, né, você entende de muita coisa, porque você busca muito conhecimento para poder fazer as aulas, quando eu falo aula, rapaziada, é lá do curso, do 3S, do 360, do Musicalizando Academy, né, que são treinamentos nossos. Então, o Matheus mergulhou muito, né, em muitos assuntos, e hoje ele é um expert em muitos assuntos. É claro que a área que ele mais domina é de tráfego, mas, por exemplo, na Hub, ele atua muito na gestão, ele atua muito na organização dos processos. Então, quando ele fala em música eletrônica, lá atrás sendo uma coisa muito pequena, não era porque não tinha oportunidade de volume, era porque
era um mercado muito nichado. A música eletrônica, quando ele começou a ouvir, não era essa parada mainstream que toca em rádio, que tem eventos pra 20 mil pessoas em estádios. O Alok e o Vintage estavam começando suas carreiras. Só 10 anos atrás, mais ou menos, né? Pouquinho menos, 8, 7, sim, é. por aí. E aí, cara, E aí eu resolvi, então, mergulhar nessa parada. Mas como não existia um processo seletivo formais, né, no mercado da música eletrônica, pra você ser visto, você tem que fazer alguma coisa, algum projeto. Então eu resolvi criar um site de mídia especializada, chamado Stereo Minds, que nessa época, 2015, era uma época que os blogs bombavam muito na internet. Era antes da época dos vídeos do YouTube, o YouTube tava Você começando. tá falando de 8 anos atrás, pô. O YouTube, assim, era o conteúdo em vídeo na internet, tava ali acontecendo, mas não era a explosão que é hoje. Sacou? Não tinha os Reels, não tinha TikTok. Não tinha tanta informação, não era mais tão fácil fazer. Cursos, Os celulares não eram tão. A internet não era tão rápida, os celulares não eram tão Como é poderosos. que você criava conteúdo naquela época? Com blog. Fazendo blog, páginas de blog, site e ranqueando no Google, fazendo SEO, Search Engine Optimization, né? Que são várias práticas para você aparecer nas buscas orgânicas do Google em primeiro lugar de relevância, né? Nos primeiros lugares. Então essa que era a grande febre do marketing digital, do marketing de conteúdo naquela época. E então, como eu gostava de música eletrônica, eu queria entrar nesse mercado, então, vou fazer um blog de música eletrônica e fazer matéria sobre isso, né? E aí esse blog foi começando a ganhar relevância dentro do mercado de É o música Stereo Mind, eletrônica, é isso? que é o Stereo Minds. Tinha uma página no Facebook que chegou a 40 mil seguidores. A gente, na melhor época do site, a gente tinha 80 mil acessos por mês no site. Então, tipo, a gente começou Acessos únicos ou pessoas. Acessos independentes? acessos independentes. Então a gente ir pro mercado era uma coisa Pro relevante. nicho era uma coisa muito relevante, pro nicho e pra época. Isso, exatamente. Então a gente começou a fazer networking, eu comecei a fazer networking com isso, entrevistei artistas, pessoas dos bastidores. E uma das pessoas que eu entrevistei para esse site foi o Felipe Sene. Mas nessa época você ainda trabalhava nas empresas tradicionais que você tava? E levava isso como hobby, entendeu? Beleza, então. Eu tava trabalhando lá, por exemplo, na Oi, e chegava em casa e fazia meu site de música eletrônica, entendeu? Porque eu queria entrar nesse mercado de alguma forma. E tocava final de semana. Tocava fim de semana. Beleza. E aí, o Felipe Sene foi um cara que eu já acompanhava, né? Porque ele sempre foi uma autoridade no nicho. Ele tava começando o curso dele, a Make Music Now. É porque o Felipe, ele também, depois a galera pode pesquisar lá, Felipe Sene. O Instagram dele é Felipe Sene até hoje. Felipe com 2 P's. Sene com 2 N's. O Felipe, na época, ele também tinha um blog, né? Ele tinha um blog. E ele dava informações sobre produção musical, sobre mercado da música eletrônica, porque ele também tocava, ele também veio do universo dos eventos, ele também era um entusiasta da música. E logo nessa época que o Matheus tinha o Stereo Mind, Stereo Sound? Stereo Minds. Stereo Minds, aí o Felipe também tinha o blog dele e o Felipe estava começando a fazer o curso dele de produção musical, o infoproduto, chamado Make Music Now, que ensinava a molecada DJzada a produzir, né? A produzir do zero, com um computador e um fone de ouvido. Isso era uma coisa, assim, era o Oceano Azul. Não existia curso de captação de produção de música eletrônica no Brasil, muito menos online. Então, tipo, ele foi um puta visionário nesse quesito. E aí eu entrevistei ele, e aí como não sou bobo nem nada, eu perguntei, cara, tu precisa de alguma ajuda aí, cara, nos seus trabalhos, precisa fazer alguma coisa aí, porque eu sou formado em marketing, eu quero trabalhar com isso, com música eletrônica e marketing. E aí ele falou, cara, preciso sim, pô, eu tô com meu curso aqui, Make Music Now, eu preciso de um assistente. E aí eu comecei a trampar com o Sene a partir daí, entendeu? Uhum. Trabalhando... Então foi seu primeiro emprego na música. Além de você tocar, que também era um emprego, mas às vezes você tocava até de graça, rapaziada, vem aqui, toca aí e tal. Tá. Então a lição que eu dou pra galera é, cara, às vezes não fica esperando a oportunidade batendo na porta, entregando o currículo e é isso. Se chamar, se não chamou, não chamou. Cara, faz algum projeto, faz alguma coisa que te dê um portfólio ali, para as pessoas da música te verem como autoridade já, você já construir isso, e a partir disso vão chegar em você e vão falar, cara, pô, tu trampa, quer trampar comigo, pô, tu faz isso pra mim, aí começa a pintar as oportunidades, né? Sem dúvida. Eu há pouco tempo agora tava vendo o documentário do Ed Sheeran, há pouco tempo. Ontem e hoje, ainda faltou um episódio. O novo do Disney Plus, eu super recomendo. É série? É uma série de 4 episódios de 35 boa. minutos. Poderia ser um documentário de 2 horas e 20, mas aí ele dividiu. Uhum. E no início do documentário ele fala, pô, ele entrou numa época da música, no mercado, que ou você fazia
ou você esperava as gravadoras te encontrarem, porque não tinha na época, assim, tava no início, ele tá falando de mais ou menos uns 8 ou 10 anos, talvez mais, 10 anos, 12 anos atrás, 2011. A gente tá em 23, né? 10, 11. Naquela época, ele tava explicando que não tinha tanta democracia como tem hoje no universo digital. Então, ou você esperava uma grande gravadora te descobrir, apostar em você, ou você começava a se movimentar. E ele, no nicho dele, que era o Grime, que chama Grime, não sei a pronúncia, acho que é Grime, é um tipo de rap ou trap misturado com R&B, que acontecia... Que é bem forte nos Estados Unidos, acontecia nos guetos ingleses da Inglaterra, que tinha uma pegada também do Havaí, enfim, parada foda. E aí ele começou a fazer os bares, então o que ele falou? Ele falou, pô, eu tenho um violão. Eu posso fazer com um violão o que uma banda inteira faz, porque ele batucava e tocava e usava uma pedaleira. Então ele falou, cara, o cara consegue fazer 3 shows no final de semana, eu consigo fazer 9, porque eu consigo fazer 3 shows numa noite. Então ele conseguiu estar em todos os lugares, ele rodou, fazia 20 shows na Inglaterra, pegava van, e aí ele chamou a atenção. Aí é isso que você tá falando, você começa a fazer, a Mostrar chamar a o seu atenção, trabalho, a provocar pô. de alguma forma, até que as pessoas comecem a te notar, né? Isso, e isso sim aplica perfeitamente também nos bastidores da música, como profissional dos bastidores. Sim, como um designer, como qualquer. um social media, como... Cara, outro dia eu recebi um direct de um social media me perguntaram, pô, como eu posso vender meu trabalho? Eu falei, simples, pô. Você, de social media não, de um gestor de tráfego. Eu falei, simples. Cara, você começa a fazer gestão de tráfego para algo de graça. Fala, ó, eu vou trabalhar para você de graça 1 mês. Colhe os resultados daquilo, Faz o case. publica e faz a gestão disso. Isso. A de tráfego. Isso. Bota o tráfego nisso, impulsiona pra galera entender. Olha como eu faço tráfego. Sim. E aí você vai conseguir clientes. Então, assim, você sempre tem saídas, desde que você comece a realmente fazer. Porque essa ideia de que você vai esperar que batam na tua porta e descubram o seu talento dentro do seu quarto, cara, não vai existir, Não né? vai existir, nunca existiu. E, cara, uma coisa que é uma grande sacada é você se especializar na música. Tem um designer que é especialista em outros mercados, mas se você for um designer, se você for um produtor audiovisual, se você for um gestor de tráfego, um social media, e se especializar no mercado da música, você ganha um valor a mais. Porque além do valor do conhecimento técnico que você tem, né, da sua área, você tem um conhecimento de mercado e de público do mercado que você está se especializando. Totalmente. Eu gosto muito disso, cara, do nicho, genial. poder do nicho, porque Poder do nicho. Porque você, como empresário, você prefere contratar um produtor audiovisual que faz clipe pra caraca ou um cara que só faz comercial e faz um outro clipe? Entendeu? Não, eu prefiro alguém que seja, que beba da fonte da música. Focado. Óbvio que o cara traz referências de outros universos, mas o cara é da música. Isso. Por que isso, galera? Eu nego pra caramba, pô, trabalho com outros universos. Já neguei vários influenciadores, neguei que eu digo assim, não topei, né? Não é neguei. Recebi propostas de trabalho de pessoas querendo sociedade em... influenciadores, youtubers, marcas que não são da música, mas eu não acredito. Óbvio que como investimento eu posso investir em áreas diversas, em construção, em esporte, em qualquer coisa que eu queira, mas isso é como investidor. No dia a dia atuando, não acredito que eu vá fazer nada fora da música, porque é o que eu amo, é o que eu sei fazer. Então, eu acho que quando você... tá aí na música. Quando você tá fazendo alguma coisa, por exemplo, eu sou um cara que entendo de tráfego, eu sou um cara que entendo de foto, eu sou um cara que entendo de vídeo. Cara, se especializa em música, se você quer viver de música, né? Claro, porque isso é um plus, cara. Isso é uma cereja no teu bolo. Porque as pessoas vão falar, caraca, ele é muito bom e ele ainda é desse universo, ele entende disso, ele fala a nossa língua, isso é muito bom, né, cara? Sim, porque às vezes, cara, o profissional vem de outros mercados, ele vem com uma linguagem mais quadrada, com muita burocracia, às vezes ele não tem feeling pra entender, porque a música é muito feeling. Às vezes o cara vem de outros mercados e quer botar muito dado, muita métrica, que é bom também na música, analisar números, né, do marketing, mas só isso não resolve, entendeu? Sim. Existe trabalhar com música exige uma característica de você ter um tino pra parada, ter um feeling que é quase que uma coisa subjetiva, entendeu? Isso é treinável na sua visão? Isso é treinável com experiência, com você ter passado por várias situações dentro da música e você vai adquirindo bagagem, entendeu? Então, tipo,
Eu acho que é 50% você analisar números, você interpretar os dados, você ver métrica, ver resultado, aplicar metodologia, aplicar conceitos de outros mercados, conceitos de empreendedorismo. E o outro 50% é você viver essa parada, respirar, entender, ver, observar, observação, ver o que o fã tá escutando, o que ele quer, ir no show, respirar o negócio, sentir a música. E aí você vai conectando os dois lados e dando sacadas, entendeu? Eu acho que Boa. é isso. E aí, continuando a tua história. Aí você conheceu o Felipe, começou a ajudar ele na Conheci make. o Felipe na Make e aí fui crescendo junto com ele. Basicamente virei braço direito dele, fui crescendo junto com ele. O Felipe começou a criar outros empreendimentos, né? Aí depois da Make Music Now, ele começou a empresariar o Cat Dealers, que era são dois meninos, dois irmãos que eram alunos da Make Music Now, do Sene. E aí ele enxergou um grande talento, né, no Cat Dealers, que estava começando a carreira, e falou, pô, vou empresariar. Aí se juntou com o Albi, que é outro sócio de vocês, Sim. né? E aí eu fui entrando também em todos os empreendimentos que o Sene foi criando, eu fui entrando para ajudá-lo no marketing. Então eu virei assistente de marketing do Cat Dealers. E aí depois o Sene criou a Bush e trouxe outros artistas para empresariar, trouxe o Jorge, trouxe o Evokes, trouxe o Felguk, e eu fui entrando no marketing de todos esses artistas. Trouxe Aí o Kush depois a também. gente pegou a Hub. E né, aí veio a Hub, cresceu a aí veio você, né? Você chegou. Não, eu cheguei antes. Eu cheguei, na verdade, a ordem é um pouquinho invertida. A Hub já existia, só que era um negócio que o Felipe Era uma label independente pequena. usava pra lançar só a galera que tava dentro da Make. Que, tipo, às vezes ele. Um DJ lá, né? Um produtor musical, que era DJ, virou produtor, começou a produzir, queria lançar os seus sons e não tinha onde lançar. Então o Felipe criou ali a Hub pra lançar. E aí, numa viagem nossa, eu e o Felipe, já falei isso algumas vezes, eu. Indo numa viagem, a gente sempre tenta passar férias em Orlando, Miami, e aí a gente sempre pega carro, vai dirigindo na estrada, eu trocando uma ideia com ele, falei, cara, por que a gente não faz isso ser maior? E aí a gente fez a Hub realmente sair do nicho, e a gente assinou com uma gravadora, na época a Sony, cresceu pra caramba, virou a maior gravadora do mercado de música eletrônica da América Latina, com bilhões de plays, bilhão mesmo, e aí depois a gente se juntou, saiu, né, o contrato acabou lá na Sony, tava prestes a acabar, a gente fez um acordo lá, e saímos e fomos para hoje a nossa sócia, que é na minha visão, um dos nossos maiores acertos, que foi a Virgin / Universal Music, que nos distribui no mundo todo e dá um puta suporte. E a gente virou o braço de música eletrônica da Universal. E aí, da Universal Virgin, né? Falando de Virgin. Uhum. E aí, cara, e aí o Matheus, pra quem não sabe, ele cuida de. Né? Aí eu queria que você explicasse um pouco para quem está em casa o que você faz hoje dentro do nosso mercado da Hub, né, em especial. Sim, sim. Então, dentro do Hub Music Group, né? O Hub Music Group são 3 empresas. Tem a Nova Bookings, que é uma agência que vende os artistas de música eletrônica. Que mais recentemente se fundiu, né? Se fundiu com a Entourage. E tá lá em São Paulo o Albi que comanda, né? Que é o Albi fica 100% de frente. Isso. E aí tem a Hub Records, que é a nossa gravadora associada à Virgin e à Universal. E tem a Bush, que é a empresa de empresariamento artístico 360, que hoje... cuida da carreira, da parte de branding, né? Tudo, basicamente tudo. De artistas que a gente empresaria. E aí eu comecei a ter experiência com os artistas, de fazer o marketing dos artistas na Bush, mas hoje eu coordeno o marketing, então toda a parte de divulgação, promoção das músicas. Eu também coordeno a parte comercial, que é junto com a Virgin, né, de fazer o pitching das músicas para as plataformas, negociar destaque, fazer a venda também. A gente tem reuniões com os escritórios da Virgin Internacional para fazer nosso pitch interno para os outros escritórios internacionais, divulgarem a música por lá, né? E, além disso, tem a parte do marketing, o outro lado é o lado de distribuição, que eu faço a coordenação dos lançamentos, da distribuição desses lançamentos, né? Todo o processo burocrático de você programar o lançamento nas plataformas, o processo jurídico de recolher contrato, de recolher as autorizações autorais, as declarações, de você pegar a master com o artista, você fazer a capa da música junto com o artista e enviar tudo isso, todos os documentos e arquivos. A gente envia tudo para Virgin / Universal e eles só fazem um ingest, né, que é a programação nas lojas para sair na data do lançamento. E aí,
quando você fala isso parece simples, né? Mas na verdade é uma galera junto, né? É uma galera, uma Tem equipe. uma galera do jurídico, tem uma galera que... Coordena uma equipe, É. isso. Aí tem o jurídico, que é responsável por fazer o contrato e pegar as autorizações autorais. Aí tem o Thiago, por exemplo, que trabalha comigo na parte de distribuição, né? De pegar a master, pegar a capa da música, fazer a capa da música, fazer os materiais, enviar tudo pra Virgin. E a gente trabalha muito com gestão de tempo, né? Para que todo esse processo ocorra com antecedência, porque a gente tem o dever de estar com a música programada nas plataformas pelo menos 15 dias, 15 a 20 dias no mínimo, antes, né? No mínimo, sendo que o ideal é que a gente cumpra 30 dias antes. A gente sempre fala isso aqui, né? Inclusive a gente ensina isso no Musicalizando, nos cursos, nos treinamentos, da importância do pitching sendo feito com antecedência. Aí todo mundo fala, pô, mas é porque esse pitching vai passar pelos curadores? Sim, você aumenta a tua chance de alguns curadores olharem e você tá em playlists mais relevantes. Porém, o mais importante disso não é nem só os curadores, porque, pô, sei lá, são upadas por ano, por dia. 25 mil, né? Não, já mudou, já são 60 mil músicas dia, de acordo com o último papo que eu bati até com a Lívia aqui. Caraca. 60, então assim, é óbvio que não vão ouvir todas. Mas quando você bota ela nesse funil, a música, né, a tua música que você escolheu pra pitching, com essa antecedência, ela passa por dentro da leitura do algoritmo e ele entrega isso, né? Explica isso um pouquinho. O algoritmo ele lê, O algoritmo ele consegue... Cara, isso até é um papo maneiro de inteligência artificial. O algoritmo do Spotify tá tão poderoso que ele consegue identificar o mood da música, o tom da música, todos os elementos de melodia, todos os instrumentos, e ele consegue... Então, além de fazer ele faz uma análise tanto dos seus gostos musicais, do seu histórico de consumo, quanto uma análise da música em si, para te recomendar para o usuário a música ideal, a playlist ideal. Recomenda de que forma? Através de daily... Playlist de algoritmo, né? Que são chamadas playlists de algoritmo. São playlists geradas pelo algoritmo. Tem alguns casos, tem... A Daily Mix, não é isso? Tem alguns casos. Tem descobertas da semana, que ele vai te indicar músicas de artistas que você pode se interessar, né? Radar de novidades, que eu acho que ele indica música de artistas que você já segue, lançamentos, coisas novas. Tem os mix de rádio, tem os mix de mood, que ele te entrega uma seleção de músicas de acordo com o mood que você vai gostar. Tem também as playlists Algotorials, que é uma mistura de algorítmica com editorial, que eles fazem um bolsão. Então, por exemplo, a pop leve, pra mim, pode ser uma, pro Matheus pode ser outra, porque parte daquelas músicas daquela playlist, elas estão desenhadas, otimizadas para agradar o consumo dele, o meu e de cada uma das pessoas. Então, tem playlists que são metade algorítmicas e metade editoriais. Isso também... Então, assim, quando você... Resumindo, estamos falando coisa muito técnica aqui. Quando você bota tudo isso, aí você vai falar, pô, Rafa, o que faz a coisa andar? É isso? Não, mas é um conjunto de boas práticas. É um pouco disso, com um pouco da consistência, com a música ser boa, que é o início de tudo, com você ter suas redes sociais organizadas, com você estar fazendo sempre uma otimização da tua página no Spotify, através das suas playlists próprias, ativando da melhor forma, usando da melhor forma a escolha do artista que você pode botar ali, enfim, cara. Então, se você acha, cara, eu não vou fazer o pitching com antecedência, porque 60 mil músicas por dia, eu duvido que um editor vai me escutar. Mas faça então, se você acha isso, faça então pelo outro lado, pelo lado do algoritmo. Porque esse aí, com certeza, vai funcionar. Exatamente, pô. Se o editor não vê, o algoritmo vai ver, com certeza. Exatamente, pô, exatamente. Então, assim, aí hoje você cuida de tudo isso na Hub, né? Qual é a parte, pra quem tá começando hoje, Matheus, antes da gente entrar no outro bloco teu, vamos fechar aqui. Em Hub, então, é basicamente isso, né? Que você atua. Sim. Que é muita coisa, coordena uma equipe de quase 25 pessoas diretas e indiretas que trabalham conosco. E aí, além disso, você também tem o teu braço de tráfego, que você faz e não tem nada a ver com a Hub, é um trabalho teu, Matheus, a pessoa tá aqui, pode contratar o Matheus para trabalhar. Hoje ele atua na Melim, mas já trabalhou comigo na Lauana Prado, já trabalhou comigo em outros artistas, hoje você atua diretamente na Melim, né? Na Melim, já trabalhei com a Rebeca, com outros artistas. Na Music, né, um tempo, na não Music, com a Lauana Prado.
E o Matheus é cracaço. Ele é um cara muito, muito analítico, ele analisa muitas coisas e tal, dados. É um cara muito metódico, me ajuda a ser analítico, né? Exatamente. E aí, hoje dentro da Hub, pra quem tá começando, qual é a maior dificuldade que você vê que um artista iniciante enfrenta? No mercado, de maneira geral, mas eu tô falando da Hub porque ali você atua no dia a dia, então você tem como passar uma experiência real. Aham. Cara, pra mim, a maior dificuldade de um artista... O que mais tá latente que eu tô vendo é de encontrar a personalidade artística dele, a identidade como artista, porque você saber fazer música, você aprender a fazer marketing, são coisas que você tem que fazer, são pré-requisitos, e você vai conseguir fazer música, se você estudar a música, se você treinar, se você compor, você vai conseguir fazer música, mas a diferença é você conseguir fazer uma coisa que tem uma personalidade sua, você botar a sua característica na música e no marketing, na imagem. Porque o marketing e a música sempre vão existir ali como ferramentas para o seu trabalho, mas a diferença é você conseguir tornar isso algo único seu. Então, você sugar o máximo da tua personalidade, botar isso na música, botar isso no marketing, na sua imagem. Então, acho que essa é a maior dificuldade, mas eu acho que é uma coisa, não é uma coisa para as pessoas, os artistas se desesperarem, porque é uma coisa que você vai pegando com o tempo. Quando você é muito cru, você tá entrando no mercado, você não vai ter isso. Você vai ser um cara que vai produzir uma coisa mais genérica. Você vai ter uma imagem mais genérica. E aí, com o tempo, com as experiências, com insights, com bagagem, você vai começando a ser mais você no seu trabalho. Botar mais você no trabalho. Sim. Entendeu? Isso é uma coisa que eu reparo muito também. Diferença, porque como tu falou, cara, são 60 mil músicas por dia, tá ligado? Então, tipo, fazer música hoje em dia, pô, maneiro. Você faz música, mas não é mais diferencial, sacou? Eu acho que a música é o principal, sim, mas eu acho que o cantar bem, ou tocar super bem, ou ter o melhor equipamento, não é por aí. Eu acho que é muito mais ter a melhor identidade, obviamente, musical, Isso, inclusive. Musical, isso, não tô falando musical, só de branding, isso. de marca, de logo. Musical. Porque às vezes não é o melhor cantor que vai chegar lá. Isso. Não é o melhor musicista, aquele mais virtuoso. Não tô falando de técnica, né? Uhum. Não é a técnica que vai definir. Exatamente. É um conjunto de fatores, mas nem sempre é o melhor que vai chegar lá. Sabe o que é identidade de maneira prática? Você escutar uma música que você não sabe qual é o nome, um artista, e você supor. Caraca, isso aqui tem uma cara de Billie Eilish. Aí tu vai ver a Billie Eilish, entendeu? Isso daí é o reconhecimento da identidade. É a identidade. Isso pode ser tanto nos trejeitos da voz, no jeito de cantar, como também nas produções instrumentais, né? No beat, né? Então, tipo, o que eu vejo muito dos DJs hoje em dia é o seguinte. Há 10 anos atrás, se você soubesse produzir música eletrônica no Brasil, bem, com qualidade, você já se diferenciava. Ponto. Hoje em dia, além de produzir música bem, com qualidade, você tem que ser um puta artista, você tem que ter o todo pacote, você tem que ter hoje a imagem artística, a personalidade artística, ela tá tão forte quanto a música em si, entendeu? Uhum. Pelo menos é o que eu vejo no mercado da música eletrônica, entendeu? É porque é uma conta muito subjetiva, mas se a gente tivesse que fazer uma matemática aqui, ao meu ver, basicamente se você tiver uma excelente música, e você não tiver identidade artística nenhuma, talvez você não vá andar. Se você tiver uma música boa, mas também tiver uma boa identidade, talvez você ande. E se você tiver uma excelente imagem e uma música ruim, você também não anda. Então é o equilíbrio mesmo. Nem muito... Não adianta a excelência nem de um lado nem do outro. É melhor você ter os 70% em tudo. Isso. Mas é óbvio, gente. A música é soberana. A música tem que ser boa. A gente já pulou essa etapa. A gente tá partindo do princípio que isso daí é o básico, entendeu? Eu entendo assim, se você é um artista que tá começando na música, tá se lançando no mercado, você tem que se lançar quando a música estiver boa. Ponto. A música tá boa. Pô, tô com umas composições prontas aqui, boas. Boa não significa ser a melhor que você vai ter, ou melhor que outras. É boa, minimamente boa. Competitiva, né? Isso. Aí que entra o grande desafio, que é como é que eu vou me diferenciar pela imagem, pelo posicionamento, pela minha personalidade artística, né? Sim. E eu acho que isso que gera muita identificação com os fãs a longo prazo. Como é que o fã, quando ele conhece o trabalho, ele conhece através das músicas, na maioria das vezes. Ele vai escutar uma música, pô, música maneira, eu tô viciado nessa música, mas às vezes ele não se conecta com o artista da música, porque
o que gera conexão a longo prazo e faz o cara ouvir várias músicas suas e acompanhar o seu trabalho a longo prazo é a conexão com a imagem, com a identidade, com a personalidade artística. Boa. Eu acho que isso que é a diferença, Boa, eu entendeu? concordo. Outra parada que eu ia te perguntar, já indo pra esse lado do tráfego. Mais duas perguntas aqui. A primeira, dentro da gestão de seres humanos, né? Porque você hoje gere pessoas, né? Você lidera uma equipe junto com todos nós. Qual é a maior dificuldade nas relações interpessoais? Qual é a maior... Assim, a pergunta é essa, se você entende que processos bem ajustados e bem definidos ajuda muito, o que você poderia falar sobre isso? Você diz na gestão de uma equipe, né? Isso, Cara, a maior dificuldade na gestão de uma equipe, pra mim, Pô, às vezes um tá com dor de cabeça, às vezes um tá chateado porque brigou com a esposa, às vezes o outro tá desestimulado. E as coisas têm que acontecer. Então, assim, hoje é muito difícil, porque a gente também vive numa geração muito mimimi. Eu não tô negligenciando as questões de saúde mental de forma alguma. Mas a gente vive numa geração muito... Cara, Nutella pra caralho. Então você não pode, às vezes, chegar e botar... Da forma como você, de repente, tocaria real, porque a pessoa se magoa. Você não pode só pensar que aquela pessoa tem que entregar a qualquer custo, porque a gente sabe que existem uma imensidão de variáveis. Você também não pode deixar de olhar ao lado daquela pessoa. Então, assim, hoje gerir uma equipe sobretudo, cara, ter uma... cuidado. Um cuidado, mas é uma habilidade de leitura, de sensibilidade, mas ao mesmo tempo você não pode deixar de fazer a coisa ser tocada. Sim. Doideira isso. Eu divido a gestão de equipe em duas partes. A parte de processo e metodologia e a parte de gestão de pessoas, de fato. E eu acho que eu daria 60% de gestão de pessoa, aqui, né? 40% é processo e metodologia. Até 70-30, dependendo da equipe. Porque, mano, processo e metodologia... Você aplicar isso no seu trabalho vai te economizar tempo, vai aumentar a eficiência, a eficácia da equipe. Pô, é bom pra caraca, maravilhoso. Mas se você tiver um cara preguiçoso, um cara que não se esforça, que não tem responsabilidade, que não tem comprometimento, né, no seu processo vai ser ruim, porque o cara não é bom, entendeu? Então o processo, a metodologia, as técnicas de gestão, elas não mudam o colaborador, o cara da tua equipe. Não vai mudar o quanto ele é bom, entendeu? O que vai mudar quanto ele é bom, se ele for um cara que já tem um potencial de ser bom, é você gerir ele como pessoa. Você dar feedback, você conseguir extrair o melhor dele pro trabalho. Então o que eu vejo de muito desafio é isso. É você... Cara, você não pode largar a mão do cara, sacou? Você tem que ficar religiosamente, né? cara... dando feedback pra tudo que ele fizer de bom ou de ruim, entendeu? E ajustando junto, né? E ajustando junto. O cara fez uma merda, não deixa passar não, mano. Fala na hora, entendeu? Já mata aquilo ali pela raiz, entendeu? Já liga, já fala, já acerta tudo. Porque são pequenos ajustes ali, constantes, que vai fazer o cara ficar bom, o cara ser um cara competente. Então, às vezes, o cara, ele tem bom potencial, ele tem interesse, mas ele não tem tanto comprometimento. Ou às vezes ele não tem tanta responsabilidade, ou às vezes ele tem medo de falar com as pessoas, ou ele tem medo de resolver problema, ou ele não traz soluções. Então cada um tem uma fraqueza. A gente somos seres humanos, pô, ninguém trabalha. Tem elos que são mais fracos, né? Então tem habilidades que alguns não desenvolveram, outros desenvolveram, então... E aí a sua capacidade de gestor é encontrar quais são as habilidades que o cara precisa ter para desempenhar bem seu trabalho e como é que ele é como pessoa. E você vê o que tem de lacuna ali que ele precisa melhorar e você trabalha esses pontos. Então, a gestão de pessoas é muita observação do trabalho da pessoa, junto ao acompanhamento e saber dar feedback, ter sensibilidade de dar feedback e não deixar de dar feedback. Não deixar pra lá. E se você for preguiçoso como gestor, o cara também vai ser preguiçoso, o cara também não vai melhorar, entendeu? Então, isso é uma coisa... Quando eu jogava basquete, tinha um técnico, o Geraldo. Tive dois técnicos, grandes técnicos. Um foi o Geraldo e o outro foi o Antônio Carlos, o Puga. E os dois, cara, pegavam muito no pé. No pé das pessoas que eles achavam que tinham que pegar. Mas você via claramente que quando ele pegava no pé, quanto mais ele pegava no pé, mais ele queria que você melhorasse, mais ele estava ali contigo. Quando ele parava de pegar no pé de alguém, é porque ele já tinha desistido daquela pessoa. Então, pra mim, é muito mais importante, é muito mais bacana quando eu sinto comigo, e quando eu também faço isso, proponho isso pro colaborador,
de eu estar ali no dia a dia, levando aquela pessoa sempre a passar daquela zona de conforto dela e questionando e pedindo. É óbvio que isso daí tem um limite, né? Porque senão você acaba gerando uma situação incômoda, mas sempre ajustando, sempre, porque isso mostra que você acredita que você tá junto. O dia que você falar, cara, deixa pra lá isso aí, essa indiferença é o caminho do fim mesmo. É o caminho do fim. E o caminho que vai deixar o teu colaborador encostado ali e não vai produzir nada. Exatamente. E é legal você estudar técnicas de gestão de pessoas. Isso é muito tranquilo, tem na internet, tem livro, como dar um feedback, né? Tem coisas básicas. Quando você dá um feedback pra uma pessoa, você tem que começar falando a parte boa. Pô, você é muito bom nisso, naquilo, mas eu acho que você tem que melhorar aqui. E é sempre feedback de maneira construtiva. Não você falar assim, mano, se você é ruim. Você tem que falar, em vez de falar você é ruim, você tem que melhorar. Nesse ponto aqui você ainda tem que trabalhar mais. Vamos fazer dessa forma. É o feedback que você traz solução junto. Vamos trabalhar dessa forma, vamos fazer isso, vamos fazer esse plano. Entendeu? É isso, eu também penso assim. Eu também penso. Então, se você estudar essas técnicas de feedback, de gestão de pessoas, acompanhar, não largar a mão, mas... E otimizando o processo, né? Colocar metodologia, é isso. Você vai ter uma equipe campeã. Boa. Agora, falando da tua área de tráfego, estrategista de tráfego. Hoje, dentro do tráfego pago, você acredita que um bom conteúdo... Vamos lá. Se você tem um feed, né? Falando de um feed de um Instagram, como exemplo. Você tem ali 10 conteúdos. Dos 10, 2 são matadores organicamente. As pessoas caem muito nessa pegadinha de querer fazer com que o tráfego, o valor que você investe, faça com que conteúdos não bons, não tão bons ou ruins andem. A minha visão e a tua também, eu queria que você explicasse isso pra audiência, a gente acredita, galera que tá em casa, que é muito mais fácil você pegar esse tráfego e essa grana e espalhar um conteúdo vencedor, um conteúdo que já anda organicamente, do que o contrário. Tráfego não salva conteúdo ruim. E isso é uma coisa que todo mundo erra na hora de colocar a grana, né? Inclusive, ó, só pra gente gerar uns cortes brabos, eu trouxe aqui 7 princípios do tráfego. 7 princípios básicos que você tem que ajustar na tua cabeça, o teu mindset pra você fazer tráfego. E o primeiro é isso, o tráfego é uma ferramenta potencializadora e não transformadora. O que é isso? Você bota dinheiro numa coisa, você não vai transformar aquela coisa... É como se fosse uma prateleira de mercado. Se você pega um produto ruim e bota no meio da prateleira, ali, né, bem na altura dos olhos do consumidor, ele vai olhar o produto mais vezes, né, porque está na visibilidade maior, mas se ele achar o produto ruim, ele não vai comprar. A maior exposição de um produto de conteúdo não faz com que ele seja um produto bom. Ele só aumenta a exposição. Mais pessoas vendo o seu conteúdo, sendo impactadas pelo seu conteúdo, não significa que elas vão necessariamente consumi-lo. Porque se ele não gerar interesse, o cara vai simplesmente continuar jogando para baixo. Então, você botar um produto ruim numa vitrine boa, não vai mudar o produto ruim, ele vai continuar sendo ruim. Agora, se você pega um produto bom e bota uma vitrine boa, aí tem um efeito potencializador. Então, o tráfego pago ele não muda a essência do produto. Se você está fazendo tráfego, não está tendo resultado, está gastando dinheiro, você tem que rever não o seu tráfego, na maioria das vezes, tá? Às vezes você tem que rever o tráfego sim, mas na maioria das vezes você tem que rever o seu conteúdo. Por que seu conteúdo não está sendo interessante, entendeu? Boa. Então esse é o princípio 1, assim. Matador. Isso é matador. E outro princípio é... O tráfego pago só funciona bem quando existe uma estratégia de marketing, de brand, de conteúdo forte por trás. Às vezes as pessoas colocam o tráfego na frente de tudo. O tráfego ele é um complemento para a sua estratégia de conteúdo. Ele é uma coisa que vai só dar uma porrada ali, entendeu? Ele é a ponta final desse processo. Se o teu conteúdo não tiver ajustado, se tua estratégia de marketing não tiver ajustada, se a identidade do seu brand não tiver ajustado, o tráfego não vai funcionar. Ele é a última coisa que você tem que ver, entendeu? Você vai conseguir trazer as pessoas, mas você não vai reter, né? Isso, exatamente. Então, tipo, às vezes o cara já quer fazer tráfego, mas tem todo um resto da carreira dele que não tá certo. O cara quer fazer o tráfego, mas ele não tá com a bio dele otimizada. Ele quer fazer o tráfego, mas ele não tem uma quantidade de posts suficiente para que aquele cara, quando chegue naquele ambiente digital ali, permaneça. Ele quer fazer tráfego, mas ele ainda não tem nem a música dele andando. Então ele vai trazer a atenção de um público que vai chegar ali e vai se frustrar, porque
Ele quer fazer o tráfego, mas ele não deixou claro quem ele é. É uma das coisas que a gente fala no curso. Cara, se você é um artista da música, já deixa claro no seu perfil que você é um artista do universo da música. Esses perfis enigmáticos não, cara. Isso aí é depois. Já seja claro, sacou? Entra lá na Anitta, tu vai ver Singer, o microfonezinho. Porra, todo mundo sabe que a Anitta canta. Tem lá, Singer. E o microfonezinho. Porra, é isso. Pega e foca, faz o básico. Mundo, se você botar... Os maiores cantores do mundo, às vezes, botam na bio, né? Que são cantores. Exatamente, pô. Disso. Outra coisa, o tráfego pago, ele funciona muito como termômetro do seu conteúdo. Por quê? Se você tem uma campanha de tráfego pago indo bem, você pagando barato para ter resultado, significa que o seu conteúdo é bom. Se tiver uma campanha que você tá pagando caro pro resultado, significa que o seu conteúdo é ruim. Então, é um termômetrozinho que é mais um parâmetro pra você ter ali para medir o seu conteúdo. E aí, outra coisa é que o tráfego pago precisa ser aplicado com consistência. É uma construção. Se eu fazer um anúncio hoje e fazer um daqui a 6 meses, pô, ok, não vai ser tão efetivo quanto você fazer toda semana anúncio. Você tem que estar sempre expondo seu conteúdo, porque, cara, a internet é uma guerra por atenção. Mas você acha, por exemplo, dentro desse ponto que você está falando em específico, que se o cara tem R$100 para investir, R$200 no mês, o Vitor até falou aqui no podcast que ele gravou, que hoje o mínimo para você investir por dia é $1, né? Então, se você tem aí R$200 no mês para investir em tráfego, você preferiria estar usando esse tráfego? Tô dando um exemplo bem radical. Em um único post, bom, obviamente, um post que já andou organicamente, ou pegar ele e diluir em vários posts que andaram bem? Diluir. Diluir, né? Não, na verdade, Na verdade, por exemplo, se você tem 5 conteúdos e 2 foram bem, bota nos 2. Sim, não então. dilui, né? Diluir nos que foram bem. Nos que foram bem. Se você tem 10 posts no mês, daqueles 10 posts, 4 andaram bem, organicamente, você prefere botar esse dinheiro em um dos 4 ou dividir entre os 4? Acredito que nos 4 que foram bem, né? Depende, pra mim. Depende. Por exemplo, você tem 4 conteúdos que foram bem, sendo que um deles é um conteúdo que é muito importante pra sua carreira e o outro é um meme. Por exemplo, você tem um meme que foi bem, que você postou, e o outro é um conteúdo com a sua música autoral que foi bem pra caralho também. Eu prefiro botar muito mais na música autoral. Mas aí como é que o cara que é só... uma coisa superficial. Totalmente. Mas aí como é que o cara que tem uma verba única vai conseguir ter consistência? Se ele vai anunciar só um. Ele vai colocar aquele post pra rodar o mês inteiro, é isso? Exatamente. Entendi. A consistência, ela tá também na duração da campanha. Você pode botar uma grana num só e deixar uma semana, ou botar uma grana em 3 e deixar uma semana também. Perfeito. Acabaram os pontos? E aí, outra coisa. Muita gente pergunta, né? Quanto que eu devo investir em tráfego pago, né? De valor. Você investe quanto você tem. Se tem R$10, investe R$10. Se tem R$100, investe R$100. Porque a sacada não é um valor. A sacada é gastar bem essa grana. É você gastar com inteligência. Sim. Então, se você... Toda a grana que você botar lá, todo centavo que você botar lá, se você gastar bem... Volta. Isso volta, exatamente. Então, e esse investimento, ele precisa aumentar à medida que você vai aumentando o seu cachê, o seu crescimento na carreira. Proporcional, sem dúvida. Isso. E aí outro princípio é investir nos conteúdos mais importantes ou nos conteúdos que deram certo no orgânico. Existe uma coisa também que você deve fazer, é o seguinte, às vezes tem conteúdo que é muito... Tudo que você tá olhando tá dentro do nosso curso, né? Tá no nosso curso, estamos aqui dando de graça. Tudo que você... Às vezes tem um conteúdo que não vai bem no orgânico, mas é muito importante pra você, tá ligado? Tipo o seu videoclipe. E às vezes tem que botar grana nele sim, mesmo ele sendo um conteúdo que não... Às vezes tem conteúdo que foi feito pra comunicar, gente. E tem coisa que eu posto aqui no Musicalizando, por exemplo, que é o meu perfil pessoal, que você vai olhar, tem 120 curtidas. Beleza, só que se você vai lá se eu abro as métricas e vejo lá save, compartilhamento, tem 200 saves, 70 compartilhamentos. Isso significa que tem muita gente que não para curtir, pra comentar, pra interagir, mas que tá vendo. Então, às vezes, enquanto artista, você tem que fazer o trabalho sujo, que é o seu feed, ele não cara, ele não é uma... Como é que eu vou explicar isso? Ele não é pra ser bonitinho. Ele não é uma vitrinezinha que você tem que deixar ela toda organizada. Ele é pra ser funcional, pra trazer resultado. Então, às vezes, você quer fazer uma coisa muito organizada demais. Tô dando um exemplo. Você quer fazer um vídeo, mas você quer botar ele numa moldura.
E às vezes o vídeo simples, a gente já testou isso aqui no Musicalizando. Cru, funciona mais. Às vezes você quer fazer uma foto no melhor lugar, com a melhor luz. Às vezes uma foto informal que mostra a tua intimidade enquanto artista, um backstage, algo que as pessoas não têm acesso, vão gerar muito mais engajamento. Então, é um papo amplo, não é um papo que aqui num podcast a gente vai conseguir matar, porque a gente, obviamente, pode falar disso em outras horas, fala disso dentro do curso, fala disso em lives que eu faço, mas basicamente entender que existem dois pontos, conteúdos que você precisa divulgar mesmo não sendo ideal, arte de show, coisas estáticas, depois você arquiva, não tem problema. E conteúdos que você acredita não serem bons, porque você tá dentro da bolha, você é você, mas que quando você entende que aquele público, que aquela pessoa que tá do outro lado não tem acesso ao que você tem, você fala, caralho, isso aqui vai andar muito bem, você começa a entender o teu game. Entender que às vezes não é o melhor momento, a melhor luz, a melhor câmera, mas sim o melhor ponto de vista. Você dá para aquele cara que tá do outro lado, pro fã, pro consumidor, um ponto de vista que só você pode dar. Isso. E o artista às vezes fica muito preso a conteúdo comentário. True, verdade, né? Verdade. Conteúdo verdadeiro. É muito mais importante do que o formato, né? A verdade do conteúdo. E o artista às vezes fica muito preso a comentário. Ele acha que tudo tem que ter comentário. Ele acha que a única métrica que deve ser valorizada é o comentário. Pra ver você, cara. Quanto você comenta dos outros? Pô, eu sigo e curto. Eu sigo uma porrada de gente, curto menos coisas e comento quase nada. Mas eu tô toda hora ligado no que tá acontecendo. Pô. Não é porque existem várias outras métricas, mano. Às vezes o cara não curte teu post, não comenta, não faz nada, mas ele tá vendo toda hora o seu trabalho. É isso. E ele vai te reconhecer na rua e falar, caralho, você, aquele maluco lá, você é brabo. Entendeu? Isso. A gente fica muito preso a métricas de vaidade, pô. Qualquer comentário é maravilhoso, pô. Eu quero ter todos os meus posts com 500 mil comentários, pô. Né? Mas não significa que só vaidade. Esse é medidor. Exatamente. Exatamente. Você tem que entender que cada conteúdo serve a um propósito. Tem conteúdo ali que vai te dar mais comentário, porque ele tem essa essência de dar comentário, ele foi feito pra isso. E tem conteúdo ali, mano, que ele só vai te dar exposição, mas isso pode ser tão importante quanto comentário, entendeu? Sem dúvida alguma, pô. Sem dúvida alguma. Como prova social, por exemplo. Prova social às vezes não engaja tanto, mas é muito importante. Tem mais algum ponto? Porque a gente tá chegando ao fim. Não, isso, a grande sacada também é você pensar na diversidade de objetivos com o seu conteúdo. Você faz o conteúdo para ter comentário, faz o conteúdo para ter compartilhamento, faz um para ter exposição, faz um para ter save, faz outro para ter só curtida. Então, a melhor estratégia de marketing de tráfego pago é você ter conteúdos de diversas essências e formatos, porque aí você vai estar com vários objetivos de conteúdo, né, sendo jogados na internet, e vai estar atingindo várias pessoas diferentes que consomem de maneira diferente, entendeu? Então, tipo... Até pra você otimizar, né? Até pra depois você poder falar, cara, desses 10 conteúdos aqui que eu publiquei, 3 andaram muito bem, então vamos tirar 7 do ar e vamos refazer os outros. E aí, você vai... É tipo um bolsão de conteúdo que você vai otimizando, né? Exatamente. É isso, meu povo. É isso. Chegamos ao final desse bate-papo maravilhoso. Cara, muito bom. Hoje a gente foi bem direto ao ponto, mas eu acho que são esses tipos... Engraçado isso. Como o nosso podcast é um podcast nichado, tem dias que o papo leva 2 horas, tem dia que o papo leva 1h30, tem dia que o papo leva 3 horas, tem dia que o papo leva 55 minutos. Mas outro dia eu tive com a Cris Falcão aqui, que se não me engano, Head, né? É a número 1 da Ingrooves, que é uma grande distribuidora do Grupo Universal. Ela é a número 1 da Ingrooves Brasil e América Latina, se não me engano. E ela falou comigo aqui, cara, eu adoro podcast de 1h, de 1h10, porque mais do que isso eu começo a não absorver muito e aí eu começo a ficar cansada. É um papo cansativo, tráfego pago, papo específico, né? Exatamente. Então que bom que a gente conseguiu falar bastante coisa bacana. Espero que tenha sido muito legal pra você. Se você não segue a gente aqui ainda, por favor, siga, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir esse bate-papo, comenta, dá o teu likezinho ali, enfim, ajuda a gente a crescer aqui, porque quanto mais a gente crescer dentro do nosso canal e dos nossos multicanais aqui, a gente vai conseguir entregar conteúdo e fazer com que o nosso mercado seja cada vez mais profissional. Acho que essa é a melhor palavra. Mateuzinho, obrigado, tá? É isso, tamo junto. junto. Vamos que vamos. Dá um alô ali, um abraço pra galera.
Valeu, galera. Tamo junto aí. Me segue, Matheus do MKT, Matheus com TH. Isso aí. do Vai estar aí MKT. também na descrição do vídeo maravilhoso. Vai tá aí. Tamo Mas junto. é isso, Matheus do MKT, como é que é, Matheusinho? Matheus do MKT com TH. O teu Matheus é Matheus do MKT? É, meu É, username. é do que tá Instagram. rosinha agora, né? É, Boa. tá rosinha. Botei rosinha aí no feed. Maravilhoso. Rapaziada, vamos nessa. Muito obrigado pela audiência de vocês. A gente se vê no próximo vídeo do lado de cá. Até!